Olá, eu sou o professor Hermano Henrique e vou ministrar o curso de Língua Portuguesa, matéria muito cobrada nos concursos públicos de todo o Brasil. Este curso está sendo oferecido pela empresa Mix Concursos. O nosso objetivo é a sua aprovação. Vamos lá? Bom, hoje vamos começar pela fonologia. O que é a fonologia? É a parte da gramática que estuda os fonemas. Fonema é o som das letras, e a letra é a representação gráfica dos fonemas ou sons. Para classificar os fonemas, nós precisamos saber o que são vogais. Vogal é o som proveniente do ar, que, vindo dos pulmões, não sofre nenhuma interrupção ao passar pela boca. A, E, I, O, U são as 5 vogais que nós temos. Semivogais são as vogais I e U que acompanham as outras vogais na mesma sílaba, porém com menor intensidade. Peixe, trouxa. O I e o U nessas palavras são chamadas semivogais. Consoantes são sons que se produzem quando o ar, vindo dos pulmões, sofre interferência ao passar pela boca. B, C, D, F, G, H, J, L e assim por diante. Se você perceber, o B, você fecha os seus lábios. Já a letra A, ela sai normalmente pela sua boca. Os encontros vocálicos. Nós temos o ditongo, que são 2 vogais em uma mesma sílaba, que podem ser crescentes ou decrescentes. Serão chamados ditongos crescentes quando são formados por semivogal mais vogal. Exemplo, vácuo. O U é a semivogal e o O a vogal. Neste caso, nós temos um ditongo crescente. Já decrescentes são formados por vogal mais semivogal, ou seja, da vogal mais forte para a vogal mais fraca. Exemplo, estou. O O é a vogal e o U semivogal, formando assim um ditongo decrescente. As terminações an e ão constituem o que nós chamamos de ditongos decrescentes nasais. Exemplo, também e gostaram. Se vocês perceberem, também sai um som de um i. Por isso, chamamos de ditongo decrescente nasal, pela terminação n. Já em gostaram, nós temos a terminação an, cujo m dá um som de o. Gostarão, formando assim um ditongo decrescente nasal. O tritongo é um encontro de 3 vogais, constituído sempre por semivogal, vogal mais uma semivogal. Exemplo, iguais, saguão. Já o hiato são 2 vogais separadas. Exemplo, pia, rua e melancia. Observação. Há também a formação de hiato com o ditongo, poeira, geleia. No caso, nós temos o O da sílaba pó e o ditongo ei, formando assim um hiato com um ditongo. Em geleia, nós temos o hiato com um ditongo aberto ei. O encontro consonantal é o encontro de 2 consoantes numa mesma sílaba ou em sílabas separadas. Exemplo, vidro, próprio, psicólogo, digno e ritmo. Se você percebeu, o D e o R está formando um encontro consonantal. Próprio, P e R nas 2 sílabas. Psicólogo, o P e o S. Digno, o G e o N estão em sílabas separadas. Mesmo assim, há um encontro consonantal. Ritmo, T e M, assim como indigno, estão em sílabas separadas. Dígrafos são 2 letras que representam um só fonema, ou seja, um só som. Podem ser consonantais, os dígrafos RR, SS, SC, XC e XS. Estes dígrafos precisam ser separados em uma mesma sílaba.
Já os dígrafos LH, NH, CH, GU e QU não devem ser separados em sílabas. Exemplo: carro, passo, nasce, galho, ninho e chave. Passo. Esses dois S's formam apenas um som. Apesar das duas letras, nós temos apenas um fonema. Os dígrafos vocálicos são formados pelas vogais A, E, I, O, U, seguido das consoantes M e N. Porém, para que sejam considerados dígrafos, é necessário que estejam numa mesma sílaba. Exemplo: samba, empada, onça e pinça. Saber identificar os dígrafos é importante para que nós possamos identificar quantos fonemas tem uma palavra. Por exemplo, na palavra cartela, nós temos 7 letras e 7 fonemas, pois não há dígrafo nesta palavra. Carro, nós temos 5 letras e 4 fonemas, pois o dígrafo RR representa apenas um fonema. Amarelo, nós temos 7 letras e 7 fonemas, pois o AM, que está nesta palavra, fica em sílabas separadas, não formando, assim, um só fonema. Tampa, nós temos 5 letras e 4 fonemas, pois o AM fica em uma mesma sílaba. Já em pneu, 4 letras e 4 fonemas, pois não há dígrafos. Passado são 7 letras e 6 fonemas. Táxi, 4 letras e 5 fonemas. Neste caso, nós temos o X representando 2 fonemas, que é o contrário do dígrafo. Neste caso, nós temos uma letra com 2 sons. O dígrafo são 2 letras e um só fonema. Em hospital, nós temos 8 letras e 7 fonemas, pois o H no início da palavra é afônico, ou seja, ele não possui um som. Na palavra queijo, existem 6 letras e 5 fonemas, pois o QU no início dessa palavra representa apenas um som. Já na palavra quadro, existem 6 letras e 6 fonemas, pois neste caso, o U do QU, o U vai ser pronunciado. Na palavra quadro, existem 6 letras e 6 fonemas, porque o QU, o U vai ser pronunciado. Na palavra sangue, nós temos 6 letras e 5 fonemas. Não por conta do GU, mas sim por conta do AN, porque neste caso, o AN é considerado dígrafo e o GU não, pois o U do GU é pronunciado. Na palavra água, existem 4 letras e 4 fonemas, pois o GU na palavra água é pronunciado. Bom, agora vamos começar com a parte de ortografia, de acordo com a nova reforma ortográfica. Ortografia é a parte da gramática que trata da correta escrita das palavras. Nós vamos aprender a utilizar algumas letras. Por exemplo, a letra S nós vamos usar nos sufixos ase, es, esa, isa, osa, oso e ense. Exemplo: frase, freguês, princesa, poetisa, gasosa, oleoso, parisiense. Observação: a palavra gaze vai ser grafada com a letra Z. Usamos também a letra S em todas as formas dos verbos por e querer. Exemplo: pus, quis, puseram, quiseram. Nos substantivos derivados de verbos terminados em NDER e NDIR, nós vamos grafar também com a letra S. Exemplo: suspender termina com NDER. Suspensão vai ser grafado com um S. Expandir termina com NDIR. Vai ser grafado expansão, com apenas uma letra S. Já nas palavras derivadas de outras que possuem a letra S,
também serão grafadas com apenas um S. Exemplo, dose, dosagem, liso, alisamento. Agora vamos ver o uso da letra Z. Vamos grafar com Z os substantivos abstratos terminados em es, esa. Exemplo, maciez, liquidez, frieza, limpeza. Todos são substantivos abstratos, são terminados com es, esa, vão ser grafados com a letra Z. Já nos verbos terminados em izar e nos substantivos terminados em ização, iremos grafar também com a letra Z. Exemplo, canalizar, canalização, colonizar, colonização. Dica: se a sua palavra possuir S no radical ou última sílaba, a derivada será grafada com a letra S. Caso não seja grafada com a letra S, a grafia será com a letra Z. Exemplo, paralisia. Em paralisia, nós temos o S na última sílaba. Portanto, paralisar, paralisação, paralisado, grafados com a letra S. Já em setor, nós temos tor. Não existe S na última sílaba. Então, as derivadas serão grafadas com a letra Z. Setorizar, setorização, setorizado. Nas palavras que já possuem a letra Z, também iremos as derivadas ser grafadas com a letra Z. Feliz, felizmente, felizardo. A letra X. A letra X será aplicada após ditongo. Exemplo, peixe, caixa, faixa. Depois das sílabas iniciais me e em. Exemplo, mexilhão, mexer, mexido, enxada, enxurrada, enxaqueca e enxoval. Se você perceber, todas começam com me e em nas sílabas iniciais. Observação: enchente, enxova, enxiqueirar, encharcar e mecha, todas grafadas com a letra CH, pois enchente vem de cheio, enxova é o nome do peixe, com CH, enxiqueirar vem de chiqueiro, chique, encharcar de charco e a mecha do cabelo. Nas palavras de origem indígena ou africana, também será aplicada a letra X. Exemplo, chavantes, axé. O uso da letra G. Vamos usar a letra G nas terminações ágil, égio, ígio, ógio, úgio e na terminação gen. Exemplo, pedágio, privilégio, vestígio, relógio, refúgio, garagem. Observação: nós temos viagem, grafado com G, quando for substantivo, e temos viagem, grafado com J, quando for verbo. A palavra pagem, lambugem e laje vão ser grafadas com a letra J. Nas palavras que já possuem G, a derivação será com a letra G. Exemplo, fingir, fingimento. Uso da letra J. Nas terminações verbais jar e gear, exemplo, velejar, velejei, lisonjear, lisonjei, lisonjeado. Vamos usar também a letra J nas palavras de origem indígena, exemplo, pajé, giral. Vamos usar a letra J nas palavras que já possuem essa letra, exemplo, cereja, cerejeira. Uso do C cedilha, um S ou dois S's. Vamos usar C cedilha nas palavras terminadas em to. Exemplo, canto, canção, exceto, exceção. Usa-se C cedilha nas palavras derivadas de verbos terminados em ter. Exemplo, ater, atenção, reter, retenção. Usa-se C cedilha nas palavras derivadas de outras que terminem em tor. Exemplo, infrator, infração, trator, tração.
Usa-se também C cedilha nas palavras derivadas de outras terminadas em tivo. Exemplo, relativo, relação, ativo, ação. Usa-se C cedilha após ditongo. Exemplo, traição, eleição. Usa-se letra S em palavras derivadas de verbos terminados em erter ou ertir. Exemplo, inverter, inversão, apenas um S. Divertir, diversão, apenas um S. Usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir. Exemplo, concorrer, concurso, expelir, expulso, expulsão, todas derivadas com apenas um S. Usa-se dois S's em palavras derivadas de verbos terminados em ceder. Exemplo, conceder, concessão, proceder, processo. Usa-se também os dois S's nos verbos terminados em primir. Exemplo, imprimir, impresso, impressão, com dois S's. Usa-se também os dois S's nos verbos terminados em gredir. Exemplo, progredir, progressão. Usa-se dois S's nos verbos terminados em meter. Exemplo, intrometer, intromissão, prometer, promessa. Exercícios. Exercício 1. O diretor, na intenção de garantir a veracidade dos documentos, opôs sua rubrica a cada página. Este exercício, a resposta será a letra E. Intenção com C cedilha, veracidade sem o S e rubrica, pois se trata de uma palavra paroxítona terminada em A. Exercício 2. Assinale a única opção em que todas as palavras devem ser grafadas com S. Um S. Lesar, atrás, destreza, paralisar. Defesa, querosene, quiser, vazinho, fuzilar. Brás, Veneza, Queiroz, Souza. Gaseificar, gasolina, empresa, analisar. Prezado, cozinha, fugaz, rosáceo, xadrez. A resposta correta a esta pergunta será a letra D. Gaseificar vem de gás e gás é com a letra S. Gasolina, mesma coisa, de gás, grafado com a letra S. Empresa, final ESA, grafado com a letra S. E analisar vem de análise. Análise é com S, portanto, analisar também com a letra S. Agora vamos ver as palavras homônimas e parônimas. O que são palavras homônimas? São as palavras que possuem o mesmo som, ou a mesma escrita, ou ainda o mesmo som e a mesma escrita. As palavras parônimas podem ser homófonas heterográficas, quando elas possuem o mesmo som, mas a escrita é diferente. Exemplo, concerto com C é uma apresentação musical, e concerto com S significa reparo. As duas palavras possuem o mesmo som, mas a grafia é diferente. Cela com C é um quarto pequeno, e cela com S é uma montaria. Acender, iluminar, e acender, subir, elevar. Acender com SC possui o mesmo som de acender, iluminar. Portanto, uma palavra homófona heterográfica. Sessão significa repartição quando grafada com C cedilha. Sessão é um tempo de um espetáculo, uma reunião, quando grafada com dois S's na última sílaba. E sessão é um substantivo derivado do verbo ceder. Neste caso, começa com C e tem dois S's na última sílaba. As palavras homônimas, homógrafas, heterofônicas
possuem a mesma escrita e o som diferente. Exemplo: colher, substantivo, e colher, verbo. Gelo, substantivo, e gelo, verbo. Molho, substantivo, e molho, verbo. Jogo, substantivo, e jogo, verbo. Possuem a mesma escrita, só que a pronúncia é diferente. Já as palavras homônimas, homógrafas, homófonas possuem o mesmo som e a mesma escrita. É o que nós chamamos de homônimas perfeitas. São, verbo. São, substantivo, santo. São, adjetivo, sadio. Serra, substantivo, e serra, verbo. Todas são grafadas da mesma maneira e possuem o mesmo tipo de pronúncia. Palavras parônimas possuem escrita e pronúncia diferentes. Exemplo: comprimento, extensão, e cumprimento, saudação. Descrição, ato de descrever, e discrição, reserva de atitudes. Deferimento, conceder, e diferimento, adiar. Flagrante, é uma coisa evidente. Fragrante, perfume. Ratificar, confirmar, e retificar, corrigir. Exercícios. Unifenas, Minas Gerais. Organizamos um concerto musical beneficente e tivemos o privilégio de contar com um público educado que teve o bom senso de permanecer em silêncio durante o espetáculo. Vejamos. No caso de concerto musical, vamos segrafar com a letra C. A letra S é de reparo. No caso de música, com a letra C. Beneficente, sem o I. Não existe o I, é beneficente. E tivemos o privilégio. Privilégio, PRI. Privilégio vem de privado, portanto, privilégio. E o bom senso. Esse senso aí é com S, né? O senso com C é de recenseamento, contagem, no caso do censo do IBGE. Esse censo vai ser com S, reserva de atitudes. Portanto, a resposta correta vai ser a letra C. Concerto com C, beneficente, privilégio e censo. Vamos ao emprego do hífen. Usamos o hífen para separar as sílabas. Exemplo: pneumonia, ansiosa. Usamos também o hífen para ligar pronomes oblíquos a verbos. Exemplo: prestigiá-lo, sair-te-ia. Unir adjetivos ou substantivos compostos. Exemplo: guarda-chuva, amarelo-ouro. Usamos o hífen para ligar os sufixos guaçu, açu e mirim a palavras terminadas em vogal, nasal ou acentuada. Exemplo: capinhaçu, sabiá-guaçu. Usamos o hífen para ligar os prefixos auto, contra, extra, infra, intra, pseudo, proto, neu, semi, supra, ultra, ante, arque, sobre ao segundo elemento, quando iniciado por H ou mesma consoante. Exemplo: anti-inflamatório, sobre-humano, neo-holandês, micro-ondas. Se vocês perceberem, estes prefixos são todos terminados por vogal. Observação: caso o segundo elemento comece com vogal diferente ou pelas letras R e S, não haverá hífen. No último caso, nas letras R e S, elas deverão ser dobradas e escritas sem hífen. Exemplo: auto-escola. Auto termina com a vogal O, escola começa com a vogal E. Portanto, grafa-se junto, sem hífen. Extraoficial. Semi-reta. Semi termina com vogal I.
Reta começa com R, portanto, dobra-se a letra R e grafa-se junto. Antessala. Ante termina com vogal, sala começa com S, portanto, grafa-se junto, dobrando a letra S. Usamos o hífen para ligar os prefixos além, aquém, recém, pós, pré, pró, ao segundo elemento, independente da letra que comece. Se vocês perceberem, todos esses prefixos são tônicos, ou seja, acentuados, abertos. Além-mar, pré-ENEM, recém-chegado, pós-doutorado, pró-saúde. Os prefixos tônicos, independentemente da letra com qual se inicia a palavra seguinte, deverão sempre ser usados com hífen. Usamos o hífen nos prefixos sem, vice e ex, independentemente da letra com a qual se inicia a palavra seguinte. Exemplo, sem teto, vice-governador, ex-aluno. Os prefixos có, pró, pré e re se juntam ao segundo elemento, ainda que este inicie pelas vogais O e E. Exemplo, coocupar, coautor, cooperar, preenchimento, preexistir, preestabelecer, proeminente, reeducação, reeleição, reescrita. Observem que os prefixos acima não possuem acento tônico. Os prefixos pan, mal, circum. Usamos o hífen para ligá-los a palavras iniciadas por vogal ou H. Exemplo, pan-americano, mal-humorado, circunadjacente. Os prefixos super e inter, vamos usar o hífen quando o segundo elemento se iniciar com H ou R. Exemplo, interregional, super-homem, interracial, super-revista. Os prefixos ab, ad, ob, sob. Vamos usar o hífen quando o segundo elemento se iniciar por R ou mesmo a consoante. Exemplo, ab base, sob roda, ob biosfera. O prefixo sub, vamos usar o hífen quando o segundo elemento se iniciar por B, R ou H. Exemplo, subbase, sub-humano. Observação. Os prefixos in, des e re, quando ligados a elementos que se iniciem por H, farão com que o H seja suprimido. Exemplo, inábil, in mais hábil, desumano, des mais humano, reabilitado, re mais habilitado. Vamos grafar junto, suprimindo a letra H nestes casos. Emprego dos porquês. Porquê, grafado separado e sem acento, sempre em frases interrogativas. Neste caso, podemos substituí-lo pelas expressões por qual motivo, por qual razão, ou pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Exemplo, por que você não viajou nas férias? Por qual motivo? O concurso, por que passou, foi homologado. O concurso, pelo qual passou. Neste caso, grafamos porquê separado, sem acento. Porquê separado com acento, sempre no final de frases. Exemplo, você não viajou nas férias? Por quê? Porquê junto, sem acento, em frases explicativas. Neste caso, podemos substituí-lo pela conjunção explicativa pois. Exemplo, não viajei porque estava sem recursos. Estude bastante, porque você precisa ser aprovado. Trocando por pois, não viajei, pois estava sem recursos. Estude bastante, pois você precisa ser aprovado. Então, neste caso, vamos usar o porquê junto, sem acento. Porquê, junto e com acento, sempre usado como substantivo. Neste caso, podemos substituí-lo pela expressão, pelo substantivo motivo ou razão. Exemplo, quero saber
o porquê de sua demissão. Este porquê não é conveniente. 2 porquês já são suficientes. Se vocês perceberem, quero saber o porquê está precedido do artigo, que determina o substantivo. Este porquê está precedido do pronome este, que também determina o substantivo. E 2 porquês também está precedido do numeral 2. Neste caso, determina também o substantivo. Exercícios. Não fui ao baile porque não sabia. Se soubesse, teria ido, porque gosto de festa. Como não me avisaram, fui ao cinema. E todos sabem que fui porque gosto. Vamos analisar. Fui ao baile porque não sabia. Fui ao baile, pois não sabia, porque junto, sem acento. Se soubesse, teria ido, porque gosto de festa. Se soubesse, teria ido, pois gosto de festa. Como não me avisaram, fui ao cinema, e todos sabem que fui, porque gosto. Como não me avisaram, fui ao cinema, e todos sabem que fui, pois gosto. Neste caso, todos os porquês serão grafados juntos, sem acento. Portanto, a resposta correta é a letra E. 2. Ninguém conseguiu explicar o porquê do seu sumiço. No entanto, se estavam juntos com ele, não sabiam porquê. Neste caso, ninguém conseguia explicar o porquê. Está precedido de o, portanto, artigo. Todo artigo determina um substantivo. Sendo assim, vamos usar o porquê junto e com acento, pois se trata de um substantivo. No entanto, se estavam juntos com ele, não sabiam porquê. Este porquê está no final da frase, portanto, deverá ser grafado, separado e com acento. Resposta correta, letra A. Por que ninguém compareceu? Ninguém sabe o motivo por que ele não compareceu. Vamos analisar. Por que, no início de uma frase interrogativa, deverá ser grafado separado e sem acento. Ninguém sabe o motivo por que ele não compareceu. Ninguém sabe o motivo pelo qual ele não compareceu. Neste caso, também vamos grafar porquê separado e sem acento. Resposta correta, letra B. Ainda não sei por que gosto de música. Compro CD e gostaria de saber por que compro sempre. Vamos analisar. Ainda não sei por qual motivo gosto de música. Troquei pela expressão por qual motivo. Neste caso, usamos o porquê separado e sem acento. Compro CD e gostaria de saber por que compro sempre. E gostaria de saber por qual motivo compro sempre. Também vamos usar o porquê separado e sem acento. Resposta correta, letra E. Complete com o que está em acordo com a nova ortografia. Está na hora de eu ir para a autoescola. Neste caso, autoescola, junto, sem hífen. Pois auto, prefixo que termina com vogal O. Escola começa com vogal diferente. Autoescola, junto, sem hífen. Este retrovisor é ótimo, porque tem antirreflexo. Anti termina com a vogal I. Reflexo começa com a consoante R. Portanto, grafamos junto, dobrando a letra R. Ele é coautor da peça e também co-diretor. Neste caso, coautor junto e co-diretor também junto. Este prefixo co grafa-se sempre junto. D. Aproveite nossos serviços de teleentrega. Percebam que tele termina com a vogal E e entrega inicia-se com a vogal E. Portanto, separado pelo hífen. Eu sempre fui uma pessoa ultra-romântica. Ultra termina com a vogal A, romântica inicia-se com R.
portanto, dobrando a letra R e grafando junto. Você não acha que a mini-saia está fora de moda? Observação: o prefixo mini jamais admitiu separação por hífen. Mini-saia, mini-dicionário sempre foram grafados juntos. No caso de mini-saia, dobrando a letra S. Essa é uma informação semi-oficial. Semi termina com vogal I, oficial inicia com vogal diferente, letra O. Portanto, vamos grafar junto, sem hífen. A Marinha dispõe de bife duro que nem sola de sapato. É uma expressão fixa e indica que o bife está duríssimo. O supermercado abrirá às 8 horas da manhã. Esse prefixo super indica que esta palavra está no grau superlativo, absoluto, sintético. A dançarina usava uma saia curta, curta. A repetição dos adjetivos curta, curta transforma essa expressão em superlativo, absoluto, sintético. Exercícios. OSEC, São Paulo. Junto aos meio ou meios fios de várias ruas foram plantados mal me quer ou mal me queres. E agora, qual será a alternativa correta? Junto aos meios fios de várias ruas foram plantados mal me queres. Alternativa correta, letra B. Mas por que letra B? Meio, neste caso, indica metade, portanto, numeral. Fio é um substantivo. Numeral e substantivo são formas variáveis do substantivo composto. Portanto, as duas podem ir para o plural. Já mal me quer é um substantivo composto sem hífen. Neste caso, vai ser pluralizado como um substantivo simples. Portanto, meios fios, mal me queres. Letra B. FEBASP. Os homens são os melhores fregueses. Os homens encontra-se no grau. Aquela expressão que nós vimos anteriormente, é o mais, é o menos, são os mais, são os menos, indica que o grau do adjetivo é o grau superlativo relativo. Neste caso, a resposta correta é a letra B, superlativo relativo de superioridade. São os melhores fregueses. Artigo e numeral. Artigo e numeral são classes de palavras que também determinam o substantivo. Lembrando que nós já tivemos aí adjetivo, que qualifica o substantivo, determinando-o, e agora o artigo e o numeral, que também vai determinar o substantivo. O artigo é a palavra que determina o substantivo, pode ser definido ou indefinido. Os definidos determinam o substantivo de modo preciso. São eles o, a, os, as. Já os indefinidos vão determinar o substantivo de uma maneira vaga, de uma maneira imprecisa. São eles uma, uns, umas. Note a diferença quando eu falo: comprei um veículo, mas o veículo estragou. Quando eu falo que comprei um veículo, significa que comprei um veículo qualquer. Já quando eu uso o veículo, significa que foi o veículo que comprei. Portanto, no primeiro caso, um veículo, artigo indefinido, e o veículo, artigo definido. Comprei um carro, mas o carro que adquiri é importado. Mesmo exemplo. Um carro, artigo indefinido, o carro, artigo definido. Os artigos também podem substantivar outras classes. Exemplo, o caminhar pela manhã faz bem à saúde. Neste caso, o O, antes do verbo caminhar, transformou-o em um substantivo. Caminhar sozinho é verbo. Vou caminhar. Já o caminhar é um substantivo. Portanto, o artigo fez com que este verbo fosse substantivado. O numeral é a palavra que indica uma quantidade ou ordem. Também determina o substantivo.
O numeral pode ser cardinal, quando vai quantificar o substantivo 1, 3, 20, 80, 1000. O ordinal, ele vai ordenar o substantivo, vai sequenciar. Primeiro, terceiro, quinto, oitavo, vigésimo. Os multiplicativos vão indicar quantas vezes um número pode ser multiplicado. Exemplo, dobro ou duplo, triplo ou tríplice, nônuplo ou décuplo, undécuplo, duodécuplo, quadragésimo, ducentésimo. Os fracionários indicam quantas vezes um número, um substantivo, pode ser dividido. Meio ou metade, 1/7, 1/17. E os coletivos indicam um agrupamento numeral. Grosa é o conjunto de 12 dúzias, portanto, 144 unidades. Quina é o conjunto de 5 números. Lustro, o conjunto aí de 5 anos. Os numerais terminados em gésimo geralmente indicam as dezenas. Vigésimo, 20, trigésimo, 30, quadragésimo, 40. Os terminados em gentésimo indicam centenas. Trecentésimo, ducentésimo, quadringentésimo. Os terminados em lésimo indicam os milhares. Milésimo, 2 milésimos. Os terminados em lionésimo, os milhões. 1 milionésimo, 2 milionésimos, que também podemos falar primeiro milionésimo, segundo milionésimo e assim por diante. Chegamos ao final do primeiro DVD do curso de Língua Portuguesa. Este curso continua no segundo DVD da série. Este curso está sendo oferecido pela empresa Mix Concursos, onde o nosso objetivo é a sua aprovação.